Julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Fernanda Soares e nesse episódio vamos conversar sobre o uso do software espião nas investigações criminais com a participação do Dr. Fabrício Weiblin, promotor de justiça do Ministério Público de Santa Catarina. Os softwares espiões, eles se referem a um conjunto específico de aplicações informáticas que, instaladas de maneira oculta em um equipamento, permitem a um terceiro o acesso e a monitoração de dados neles contidos, além de um controle sobre uma infinidade de funcionalidades. Comumente referidos como malwares, essas aplicações possibilitam a interceptação nas trocas de mensagem por texto, áudio ou vídeo, além da geolocalização dos dispositivos, dentre outras possibilidades. Esse grau de invasividade traz diversas críticas a respeito da legalidade do uso dessas ferramentas. No Brasil, já há uma investigação em trâmite pela Polícia Federal que busca compreender o uso feito dessas ferramentas pela BIM entre 2018 e 2021, em particular, o software First Mile, para o monitoramento de autoridades. Este programa teria capacidade de monitorar a geolocalização de até 10 mil celulares por um período de um ano, porém sem acesso a mensagens ou ligações dos alvos rastreados. Além desses, existem outros softwares que conseguem obter ainda mais informações dos celulares invadidos, como o conhecido Pegasus. Como a legislação brasileira regulamenta o uso dessas ferramentas, qual a validade processual das mesmas no âmbito das investigações criminais? Como pode o Ministério Público dispor desses recursos para combater o crime organizado sem ferir as garantias constitucionais? Estas são algumas questões que vamos debater hoje com o nosso convidado, o Dr. Fabrício. Seja muito bem-vindo, Dr. Fabrício. Muito obrigado, Fernanda. Quero agradecer à Escola Superior do Ministério Público do Paraná pelo convite. E, enfim, como já dito, meu nome é Fabrício Pinto Weiblin, sou promotor de justiça do Ministério Público de Santa Catarina desde 2013. E esse assunto é um tema que me é muito caro, né? Tanto que foi objeto da minha pesquisa de mestrado na Universidade de Lisboa. Sou mestre, então, em Direito e Ciência Jurídica pela Universidade de Lisboa. E esse foi o tema de minha pesquisa principal lá durante o mestrado e foi tema da minha dissertação, e que foi agora publicada no Brasil pela editora TOT, do Paraná, inclusive, e também foi publicada em Portugal pela editora Almedina. Então, eu espero que eu possa trazer algumas questões aí que eu pesquisei e que possa auxiliar aí nesse trabalho, nessa atividade aí de vocês e do Ministério Público, principalmente. Eu, na verdade, não tenho nenhuma dúvida de que o senhor com certeza vai dar um norte para a gente, mesmo porque eu já assisti uma outra palestra do senhor sobre o tema. Então, assim, eu acho que só vai enriquecer ainda mais aqui o nosso Julgados e Comentados. Então, Fabrício, para darmos início à nossa conversa, eu gostaria, antes de tudo, de pedir que você explique melhor para a gente alguns termos tecnológicos que envolvem o debate dessa questão toda. O que são chamados malwares, muitas vezes utilizados nessas ações de espionagem. E o que eles diferem, então, dos chamados vírus que infectam nossos dispositivos eletrônicos? Então, essa é uma questão bastante importante em razão da nomenclatura, né? Foi uma questão também que eu até tratei no livro aí que está publicado, justamente para não causar confusões e para que nós possamos tratar com a nomenclatura correta, porque essa nomenclatura ela tem implicações, inclusive jurídicas, né, importantes. Então, basicamente, embora eu não seja um técnico na área, né, basicamente os vírus de computador eles são instruções capazes de se apegar ao código de outros programas e assumir o controle de certas funções de um sistema operacional e, principalmente, de criar cópias de si mesmos sem qualquer intervenção do operador principal. E é justamente essa característica aí que traz essa noção de vírus, né? Então, essa capacidade de se reproduzir de forma independente da vontade do usuário, ela também pode estar associada a atividades como destruição, danificação ou alteração irreversível de aplicativos e dados contidos nesse computador infectado, certo? Já o termo malware, que é bastante utilizado, inclusive quando se trata de software espião, né, que é o que nós estamos tratando aqui, a doutrina, inclusive, muitas vezes fala do malware, embora eu evite esse termo, no contexto de segurança informática, malware
geralmente se refere a um software criado com a finalidade de causar danos mais ou menos graves a um computador, aos dados dos usuários desse computador ou a um sistema informático no qual ele é executado. E esse termo, ele é derivado da contração das palavras inglesas malicious e software. Então, ele tem esse significado literal de programa malicioso. E é por isso que, nesta parte da nomenclatura, eu evito a utilização de ambos esses termos, né? Vírus, porque ele diz respeito a um programa muito específico e a uma capacidade muito específica de se reproduzir independentemente da vontade do operador, e malware eu evito porque ele dá a noção de um ilícito, né? E nós estamos tratando justamente da possibilidade da utilização lícita desta ferramenta. Então, por isso que eu evito esses dois termos, assim como outros que trazem uma noção muito limitada ou com um viés de ilicitude. Eu prefiro, portanto, o uso do termo software espião, porque ele é abrangente o suficiente para as diversas funcionalidades e programas possíveis de serem utilizados e também não associa a ferramenta à noção de ilicitude. Nossa, perfeito. Eu acho que esse foi já assim, um primeiro esclarecimento que faz muita diferença naquilo que as pessoas têm pré-concebidos em relação ao tema. Fabrício, existem ainda muitas dúvidas e questionamentos sobre a licitude dessas ferramentas para o processo de investigação. Alguns qualificam essas ações como uma ferramenta de hackeamento estatal pelo fato do acesso ocorrer secretamente através da quebra de barreiras de segurança e explorando conhecidas vulnerabilidades do sistema informático, obtendo assim acessos a dados e informações muito além do objeto da informação, o que caracterizaria, em tese, um abuso ao direito à intimidade e à privacidade. Queria saber como que você avalia essa questão. Em nosso ordenamento jurídico, é admissível a utilização desses recursos na esfera processual penal, sobretudo na apuração da autoria e materialidade de práticas criminosas? E ainda vamos mais além. Vou aproveitar aqui e me diz, esse tipo de investigação, ele não afrontaria o Marco Civil da Internet e a própria Lei Geral de Proteção de Dados? Certo. Então, iniciando lá pela questão do software espião, né, e de qualificação como hackeamento estatal. É importante dizer que o software espião ele é apenas uma ferramenta, certo? Uma tecnologia. A avaliação do seu uso ela não deve ser vista com preconceitos ou viés, e é por isso que nós, voltando à primeira pergunta, se evita a utilização de termos com esse viés de ilicitude. Por óbvio que a capacidade do software espião de obtenção de dados é muito ampla, abrangendo diversas funcionalidades, e por isso deve haver uma análise baseada nesta funcionalidade e uma sugestão de tratamento jurídico adequado, com apreciação rigorosa das exigências para sua utilização, como é justamente o objeto do livro que foi publicado. A admissibilidade do uso desse software espião no ordenamento jurídico, na minha avaliação, ele depende basicamente da funcionalidade que se pretende utilizar com essa ferramenta. Assim, por exemplo, enquanto uma busca online estática e o monitoramento online, que são duas funcionalidades bastante amplas, eles não são admissíveis, na minha visão, e isso eu trato de forma bastante ampla na obra, né? Por outro lado, a interceptação telemática e a captação ambiental de sinais acústicos e ópticos, elas seriam admissíveis no nosso ordenamento hoje, mesmo com o uso de software espião. Então, deve ser centrada a análise na funcionalidade, no meio de obtenção de prova, e não simplesmente na ferramenta, porque é utilizado um software espião. Isso, na minha visão, não diz nada sobre a licitude ou ilicitude dessa utilização. Em relação às demais perguntas, quanto à Lei Geral de Proteção de Dados, ela, por expressa disposição da própria LGPD, ela não é aplicável às investigações criminais, né, e a questões de segurança pública. Porém, ela é, digamos assim, tocada no sentido de que hoje existe uma previsão expressa, né, na Constituição do direito fundamental à proteção de dados. E, sem dúvida nenhuma, o direito fundamental à proteção de dados ele é afetado pelo uso de software espião, mas também ele é afetado por diversas técnicas de investigação que são tradicionais nas nossas investigações do dia a dia dos órgãos de persecução penal. Assim, o fato de afetar direitos fundamentais não é por si só impedimento ao uso de uma ferramenta, pois eles, obviamente, como se sabe, não são absolutos e podem ser restringidos por lei, como ocorre em diversos meios de obtenção de prova que podem ser executados com o software espião. Então, a análise deve ser sobre a existência de uma autorização legal para a restrição desse direito fundamental e a suficiência dessa chancela legal eventualmente existente.
Já em relação ao Marco Civil da Internet, numa interpretação das disposições legais, desse diploma legal, eu entendo que ele, em determinadas disposições, ele restringe a obtenção de dados unicamente à requisição de terceiros, ou seja, ele só permite que a requisição de dados seja feita por meio de requisição a terceiros, especialmente os responsáveis pela guarda de dados. E, portanto, por haver essa limitação quanto à forma de obtê-los, eu entendo que há, portanto, ela não permite o uso de software espião, que seria um acesso direto, sem requisição a terceiros, para as finalidades abrangidas, então, pelo Marco Civil da Internet. E isso acaba por tornar, na meu ver, inviável a utilização de algumas funcionalidades que poderiam ser abrangidas pelo Marco Civil da Internet, justamente porque ele acaba restringindo na legislação. Apesar de no ordenamento jurídico brasileiro viger o princípio da liberdade na produção da prova, em conformidade com o 369 do CPC, aplicável analogicamente ao processo penal, há posicionamentos no sentido de que somente meios de obtenção de prova legalmente previstos poderiam ser utilizados. Como você avalia essa tipicidade ou a tipicidade do uso do software espião para as investigações criminais? Poderíamos considerá-lo analogamente como um meio de busca domiciliar? Certo. Aí, mais uma vez, reside, Fernanda, a importância de uma análise centrada não na tecnologia ou na ferramenta, ou seja, não no software espião em si, mas sim no meio de obtenção de prova, na funcionalidade pretendida. Os meios de obtenção de prova, como se sabe, né, são, por exemplo, a busca e apreensão domiciliar, a interceptação telemática, a captação ambiental, entre outros, os quais podem ser realizados por diversas técnicas ou ferramentas, sendo apenas uma delas o software espião. Então, se o meio de obtenção de prova está previsto em lei e não há restrição quanto à forma de executá-lo, em especial se a redação dessa lei se utiliza de conceitos jurídicos indeterminados, eu entendo que numa interpretação que eu chamo de interpretação aberta à tecnologia, há tipicidade para a realização do meio de investigação, inclusive por meio de software espião. Daí a importância também de que a legislação sobre meios de obtenção de prova, sobre esses meios de investigação, ela seja justamente neutra do ponto de vista técnico e tecnológico, sem tecer minúcias sobre ferramentas ou tecnologias, a fim de que ela possa acompanhar esse progresso tecnológico e não fique rapidamente obsoleto, certo? Entretanto, especificamente em relação à pergunta da busca domiciliar, eu entendo que as disposições sobre esse meio de obtenção de prova existentes no Código de Processo Penal, elas acabam por restringir a sua execução unicamente à forma ostensiva e presencial de sua realização. Então, a busca domiciliar no Brasil, de acordo com o CPP, ela está prevista para seu cumprimento ostensivo e presencial. Portanto, não haveria chancela nessa previsão para o uso de um software espião para realizar uma busca, porque ela seria oculta, né, e sem o conhecimento do investigado. Então, na minha visão, a redação, principalmente atual, da busca domiciliar, ela não permitiria a utilização dela por meio de software espião. Quais outros dispositivos, então, no ordenamento jurídico brasileiro, a gente poderia utilizar, então, para fundamentar o uso do software espião nas investigações criminais? Porque a Lei 9296 de 96, que trata da interceptação, né, telefônica, e a Lei 12.850 de 2013, que trata da Lei de Organizações Criminosas, que disciplinou alguns meios de obtenção de prova, e a Lei 13.441 de 2017, que alterou o ECA, passando a prever a infiltração de agentes de polícia na internet para investigação de crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente, elas poderiam ser elencadas como fundamentos? Certo. Vamos analisar cada uma delas, né? A Lei 9296, que trata da interceptação telefônica e telemática, e também atualmente trata das captações ambientais, né? Na minha visão, na minha análise que eu fiz, é o principal diploma legal que fundamenta hoje no ordenamento brasileiro a possibilidade de uso de software espião, especificamente para 3 funcionalidades dela, ou para 3 meios de obtenção de prova possíveis com o uso de software espião. Primeiro deles seria a interceptação das comunicações telemáticas, né?
na prática seria o acompanhamento em tempo real de conversas criptografadas, né, já que hoje é muito comum a utilização de aplicativos com criptografia ponta a ponta. O software espião ele permite interceptar, digamos assim, essas conversas antes da criptografia ou depois de que não exista mais criptografia e, portanto, permitiria contornar isso. A segunda funcionalidade que a Lei 9296 chancela, digamos assim, o uso de software espião, seria a captação ambiental de sinais acústicos. Na prática, seria o acionamento do microfone de um dispositivo-alvo para a captação de sons, né? E a terceira seria a captação ambiental de sinais ópticos, que seria, na prática, o acionamento da webcam de um dispositivo infectado pelo software espião para a captação dessas imagens. E por que ela chancela? Justamente porque as disposições dela são neutras do ponto de vista da tecnologia possível de ser empregada para tais meios de obtenção de prova. Além disso, esses meios de investigação são previstos de forma ampla nessa lei, sem restrições que impeçam o uso de software espião para essas finalidades. E também as interpretações históricas, sistemática, teleológica, também indicam que a legislação é justamente voltada para esse avanço tecnológico. Então, dentro dessa interpretação aberta à tecnologia, que eu sustento aí na obra, esses meios de obtenção de prova poderiam ser utilizados com base na Lei 9296. Em relação à Lei 12.850, a Lei das Organizações Criminosas, e a Lei 13.441, em especial na previsão delas da infiltração virtual de agentes, quer me parecer que esse meio de obtenção de prova, infiltração virtual de agentes, não diz respeito à obtenção oculta e remota de dados e comportamentos em um dispositivo-alvo, né? Que seria a funcionalidade que eu chamo de monitoramento online por meio do software espião. A infiltração virtual de agentes, ela diz mais respeito a chats e redes sociais frequentados por criminosos, em que o agente, então, ele se infiltra nesses chats e redes sociais com identidade falsa para facilitar a obtenção de dados relevantes à investigação. Assim, não me parece que essa legislação, mesmo em uma interpretação aberta à tecnologia, ela possa fundamentar o monitoramento online com software espião. O monitoramento online seria o acompanhamento de todas as condutas que um determinado usuário tem em seu dispositivo, né? E ele seria possível por meio do software espião, seria a funcionalidade mais ampla, né? Por outro lado, se o software espião for utilizado para a infiltração dos agentes na forma prevista nas leis 12.850 e 13.441, muito embora, na minha visão, se trate de um uso bastante limitado dessa ferramenta, aí sim eu entendo que o software espião pode ser utilizado para essa finalidade, já que a lei não limita qualquer meio ou tecnologia para essa infiltração policial virtual. Fabrício, existe uma diversidade de softwares espiões no mercado, sendo contratados por diversos órgãos públicos, como recursos de investigação, tais como First Mile, Pegasus, entre outros. Levando em conta a falta de normativas para o uso dessas ferramentas e uma eventual ilegalidade das mesmas em processos criminais, em que pese não seja esse o seu posicionamento, né, sobre uma ilegalidade, já trouxe claramente aqui sobre a possibilidade legal do uso dessas técnicas aqui, só trago assim, que ainda é um assunto ainda muito questionado. Como que você avalia a difusão na aquisição dessas ferramentas e o gasto público envolvido? Certo. Essa avaliação, claro que eu não estou me referindo ao caso concreto, né, até porque eu nem conheço a fundo esses softwares, né, mas essa avaliação, como eu trato no meu livro, ela depende muito, a meu ver, da capacidade desses softwares. Se o software ele é destinado e limitado a uma funcionalidade como a interceptação telemática, como a captação ambiental de sons ou como a captação ambiental de imagens, me parece que seria lícita a utilização desses softwares em uma investigação criminal, certo? Porém, se, como é o mais comum, né, o software ele for destinado a uma funcionalidade muito mais ampla, de acompanhamento amplo e restrito do comportamento de pessoas, isso seria o que nós chamamos de monitoramento online, e, na minha visão, não há respaldo legal para esse meio de obtenção de prova, certo? Então, se
for amplo dessa maneira, a resposta quanto à possibilidade de utilização seria negativa em linhas gerais, a meu ver. E tem mais uma questão, né, nesse ponto, né? Além da inexistência de autorização legal, também é comum no ordenamento jurídico a ausência de divisão entre ferramentas para atividade de inteligência ou prevenção de delitos, que parece ser o caso nessas situações noticiadas, né? E ferramentas para atividade de investigação criminal. E isso ocorre de forma bastante frequente no direito comparado. Então, os países eles têm previsões legais separadas para ferramentas de prevenção e inteligência e para ferramentas de repressão, digamos assim, de investigação de um crime que já ocorreu. Então, me parece, digamos assim, neste momento, ao menos, temerária a aquisição de softwares com funcionalidades amplas de monitoramento de pessoas. Por outro lado, é importante que se diga, a literatura que escreve sobre inovações tecnológicas na investigação criminal já identificou que a evolução da legislação sobre esse tema, na prática, ela passa sempre por esse tipo de situação. Ou seja, determinada tecnologia surge, há um uso policial sem regulamentação, o judiciário analisa e, em geral, rechaça o uso. Então, surge uma regulamentação mais tímida, novas experiências práticas, nova análise judicial e, por fim, depois de muito tempo, a edição de uma regulamentação mais ampla. Então, do ponto de vista prático, o uso sem regulamentação e a atual análise em investigações policiais da legalidade desse uso está justamente seguindo esse roteiro que ocorreu com diversas tecnologias inovadoras na história brasileira e no direito comparado também. O importante é que o próximo passo, idealmente, seja a edição de uma regulamentação já ampla e adequada sobre o tema, e é justamente essa uma das sugestões no livro e que eu trato aí quanto a requisitos ideais para essa regulamentação. Fabrício, você trouxe um pouco do direito comparado. Você sabe dizer assim, quais países já têm uma regulamentação a respeito do uso desse software espião? E se essa regulamentação ela acontece de uma maneira mais ampla ou mais restrita, e quais seriam as vantagens e desvantagens, caso esses outros países já o tenham, desse tipo de regulamentação mais ampla ou menos ampla? Certo. Quanto à existência, sim, em grande parte dos países, e eu trato aqui principalmente da Europa continental, né, que tem uma tradição jurídica muito mais próxima aí da brasileira, então muitos países já trazem previsão legal aí ampla dessa ferramenta e das funcionalidades com o uso de software espião. Vamos citar aqui a Alemanha, a Espanha, a Itália, a Inglaterra, Holanda, Bélgica, entre outros diversos, certo? Sobre abordagens mais restritivas ou mais flexíveis, né? Uma abordagem mais restritiva ocorreu, de certo modo, na Alemanha, tanto pela jurisprudência quanto pela legislação, né? A vantagem dessa abordagem restritiva, e aqui dizendo da jurisprudência, né, é que o legislador acaba se vendo obrigado a agir de forma mais rápida para essa regulamentação adequada do meio da investigação e acaba por dar mais segurança jurídica ao uso da ferramenta. Já de outro lado, uma abordagem mais ampla do ponto de vista da flexibilidade no uso da ferramenta, ela permite uma maior adaptabilidade do uso de novas tecnologias da investigação criminal, de modo que os órgãos de persecução penal eles têm a capacidade de acompanhar mais rapidamente essas inovações tecnológicas do crime organizado, do terrorismo, né? Já que o legislador, de uma maneira ou de outra, ele acaba sempre sendo defasado, ele demora para acompanhar. Mas, nesse ponto, Fernanda, é importante destacar, né, que a tese de interpretação aberta à tecnologia sustentada no livro, ela está, em linhas gerais, de acordo com a experiência internacional no que toca ao uso do software espião, ou seja, deve haver uma análise centrada na funcionalidade e não na tecnologia a ser empregada. As abordagens mais ou menos restritivas que cada país teve na sua experiência, elas decorrem, ao final, muito mais de previsões constitucionais específicas de cada país, que nesse ponto, portanto, não podem ser simplesmente importadas acriticamente ao Brasil. E já há autores que advogam aí a necessidade de uma importação de um direito fundamental que foi criado na Alemanha, justamente nesse contexto do software espião, que é o chamado direito fundamental à integridade e à confidencialidade de sistemas informáticos, sem, a meu ver, né, tratar de questões específicas do direito alemão que diferem do direito brasileiro. E, diga-se de passagem, esta importação desse direito fundamental criado na Alemanha, ela não é sustentada
na maioria da doutrina de outros países, Espanha, Itália, Portugal, por exemplo, que tem regimes jurídicos constitucionais muito mais próximos do brasileiro, certo? E é importante dizer que, em qualquer caso, né, na experiência internacional, a atuação rápida do legislador foi muito importante e o Brasil está muito atrasado nesse ponto aí. Só para mencionar alguns marcos, né, a convenção do cybercrime, que tratou tangencialmente desse tema, ela data de 2001, né, embora o Brasil só tenha aderido a ela agora recentemente, se não me engano, no ano passado. E a Alemanha enfrentou o tema do software espião de forma muito ampla pelo seu Tribunal Constitucional já em 2008, né? E como eu mencionei, há muitos anos existe previsão de ferramentas como essa em outros países, né, da Europa continental. Então, sem dúvida nenhuma, o Brasil está muito atrasado e precisa de uma regulamentação ampla dessa ferramenta e de suas funcionalidades. Quando você falou que o Brasil estava muito atrasado, eu confesso que eu não esperava que a gente tivesse já países com uma regulamentação desde 2008. Então, assim, eu confesso que isso foi, assim, uma surpresa não muito agradável. E aí, o que me deixa até um pouco tensa nesse momento, porque a gente tem essa mania, assim, né, no Brasil, dessa importação. E aí, é capaz a gente importar e não realmente ser adequado àquilo que diz a nossa legislação. Então, assim, eu fico triste com a demora que a gente tem aqui, mas ao mesmo tempo preocupada que, tipo, agora no afã de resolver isso do dia para a noite, em virtude de investigações que estejam tramitando, que sejam feitas importações que, na verdade, não vão se adequar ao nosso ordenamento jurídico, né, Fabrício? É verdade, eu concordo com você. É bastante preocupante, aí por isso que a gente tem que estudar e escrever sobre o assunto aí para trazer uma visão um pouco diferente aí, que, a meu ver, é a mais adequada. Fabrício, só para a gente, então, caminhando já um pouquinho para o nosso encerramento, embora o bate-papo esteja ótimo, eu tenho certeza que nossos ouvintes estão, assim, adorando, porque é uma temática que ela aguça diversos pontos de vista diferentes, assim, e acho que eu poderia ficar aqui muito tempo conversando com você, mas, infelizmente, a gente não tem esse tempo, então eu vou caminhando aqui para o nosso encerramento. O uso de softwares para espionar aparelhos dos investigados, ele pode também, Fabrício, levar a descoberta de outros crimes que não estariam conectados com o caso original, né? Então, a gente poderia ter aqui o que é conhecido como encontro fortuito. Como garantir que haja possibilidade lícita do aproveitamento dessas provas sem que, eventualmente, seja lançada a tese de uma phishing expedition ou algo nesse sentido? Certo. É uma questão que ela é tratada também na doutrina internacional, né? Com certa preocupação, mas principalmente em relação às funções mais amplas do software espião, que seria esse monitoramento online, né? E que hoje, a meu ver, não é admitido aqui no Brasil. Mas o importante, quando se trata do encontro fortuito, no que diz respeito ao software espião, é que, como eu já mencionei diversas vezes aqui na nossa conversa, a discussão tem que ser centrada na funcionalidade e não na tecnologia. Como boa parte das funcionalidades possíveis com o uso do software espião, elas são similares a funcionalidades com a qual já temos prática jurídica há muito tempo, tais como busca e apreensão, interceptação telemática e captação ambiental de sinais, a discussão sobre encontros fortuitos, ela não muda muito do que já é discutido em relação a cada um dos meios de obtenção de prova tradicionais. E a experiência internacional, como eu mencionei, também é nesse sentido. Há, em geral, uma distinção que nós já discutimos bastante aqui no Brasil, na doutrina da jurisprudência, entre encontros fortuitos de provas que sejam conexos com a investigação e outros que sejam desvinculados da investigação inicial, os quais devem passar, então, por uma análise em menor ou maior escala de rigidez para que possam ser aproveitados como prova, né? Em linhas gerais, aqui sem me aprofundar muito, né? Mas provas sem conexão com a investigação inicial, elas só poderiam ser aproveitadas como prova em outra investigação se elas se referissem a crimes que estejam dentro do catálogo de crimes que admitem a medida invasiva inicial, né? Então, caso elas digam respeito a crimes de menor potencial ofensivo, que não admitiriam, que não estão dentro daquela lista que admite uma medida de investigação mais invasiva, então elas não poderiam ser aproveitadas como prova. Em geral, a experiência internacional segue nesse sentido. E a preocupação com a phishing expedition é uma questão que eu coloco também no livro,
eu trato sobre encontros fortuitos e trato também sobre a Fishing Expedition. A meu ver, para se evitar ela, né, também é uma questão que já é bastante tratada nos nossos meios de obtenção de prova mais tradicionais, né, a atenção ela deve ser voltada principalmente para a análise inicial da autorização para o emprego do meio de investigação. Então, tem que haver uma apreciação rigorosa sobre a existência de fundada suspeita dos crimes, da proporcionalidade da medida requerida, a fim de que o juiz e o Ministério Público possam fixar limites adequando essa medida à finalidade pretendida, seja em termos de prazo, um prazo menor talvez, se entender que é adequado, seja em termos de abrangência de dispositivos-alvo. Então, em vez de atingir 10 dispositivos-alvo, eu entendo que é mais adequado nesse momento atingir apenas 5, esse e aquele, porque são mais adequados neste momento da investigação. Mas, por outro lado, também, quando se trata de Fishing Expedition, né, eu entendo que não se pode concordar com um princípio da desconfiança ou uma presunção de ilegalidade em relação à atividade dos órgãos de persecução, por assim dizer. Então, eu não posso partir de um pressuposto de que o uso de ferramentas como essa, tecnológicas, direciona-se para uma Fishing Expedition, notadamente quando eu estou tratando de investigações de organizações criminosas, de terrorismo, de criminalidade sofisticada. Eu menciono isso no livro também. O uso de um software espião, ele demanda muito tempo de preparação, muitos recursos financeiros e muita diligência de pessoas. Então, ele não vai ser utilizado, e nem a prática nos outros países, ela indica que ele não é utilizado com frequência e nem para crimes de menor gravidade. Então, um regime jurídico adequado, ele deve tomar cuidado também para que a imposição de exigências excessivas não leve a uma extrema dificuldade ainda jurídica do uso dessa ferramenta, porque senão, e isso é uma advertência presente na literatura internacional, senão os órgãos do sistema de justiça, como ocorre aqui no Brasil, a meu ver, muitas vezes, eles passam mais tempo tentando evitar cascas de banana ou armadilhas da investigação, ou discutindo nulidades da investigação, do que analisando a existência de provas ou não de um crime e de sua autoria, e em última análise, né, passam menos tempo atuando para garantir a segurança das pessoas, aí, que é o objetivo da investigação criminal e também da atuação preventiva da inteligência. Bom, infelizmente a gente tem que encerrar esse bate-papo, né, que estava assim extremamente agradável, cheio de novidades, assim, acho que um bate-papo de hoje certamente vai deixar os nossos ouvintes assim cheios de mais questionamentos e mais vontade então de estudar a temática. Bom, então eu quero agradecer o Dr. Fabrício Weinberg, promotor de justiça do MP de Santa Catarina, pela participação nesse episódio. Muito obrigada mesmo, Fabrício, por ter aceito aqui o convite para estar com a gente nos Julgados e Comentados. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês aqui. Também me coloco à disposição, eventualmente, se houver interesse em outra oportunidade. Sempre estou à disposição aí para colaborar com vocês no que for possível. E, enfim, quem tiver interesse aí pode buscar ou adquirir o livro. E também eu fico à disposição aí no meu e-mail para eventuais considerações, dúvidas aí que tenham sobre o tema e eu possa auxiliar vocês aí. Vai ser um prazer também. Muito obrigado a todos. Gente, então não se esqueçam de curtir ou de se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos Julgados e Comentados. Para isso, basta sugerir um tema, encaminhando o tema, dúvidas ou comentários no nosso e-mail, julgadosecomentados@mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima. Uma produção Ministério Público do Paraná.